nem posso dizer que é verdadeiro e nem posso dizer que é falso. Aqui. Então, é inconclusivo. Como é inconclusivo, aqui é falso. Porque entendam, eu preciso dessa primeira informação, veja bem. Os itens, eles representam a conclusão da questão, certo? Para eu concluir esse sim, então, eu preciso dessa primeira parte. Concorda comigo? Para eu concluir esse sim, então, eu preciso dessa primeira parte. Como eu não tenho essa primeira parte, porque é o seguinte, se essa primeira parte for verdadeira, vai dar vera ficha, o item vai ficar falso. Se essa primeira parte for falso, aí esse item vai ser verdadeiro. Como é que eu posso concluir uma coisa se eu não sei essa primeira parte, que é a parte importante desse item? Então, vou considerar esse item falso. Item é, qual é o conectivo que apareceu? Ou. A primeira parte diz que César é violinista. César é violinista, é falso. Depois ele diz que Alberto é pianista. Alberto é pianista, é verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Como apareceu verdadeiro, está verdadeiro. Resposta item E. Voltando para o item D, para ficar bem claro, veja bem. Os itens representam uma conclusão. Aqui eu tenho um sim, então, onde eu já sei que a segunda parte é falsa. Para eu determinar o valor lógico do item D, eu preciso dessa primeira parte. Porque se essa primeira parte for verdadeiro, vai dar vera ficha e vai ser falso. Se essa primeira parte for falso, vai ficar FF e aqui vai ser verdadeiro. Então, para concluir esse item, eu preciso dessa primeira parte. Como eu não tenho essa primeira parte, por isso que esse item está falso. É inconclusivo. Tá certo? Agora olha aqui no item E. Tem um ou. E qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Como apareceu verdadeiro, está o quê? Verdadeiro. Beleza? 12. Eu adaptei essa questão, caiu uma questão muito parecida com essa na Quadrinhos. O diagrama abaixo apresenta uma relação existente entre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Com base no texto acima, julgue o próximo item. Essa questão aqui é considerada uma questão dificílima. Eu considero que hoje, no concurso, a cada 10 mil candidatos que pegam uma questão dessa aqui, no máximo 5 acerta. De 10 mil, viu? Porque é nível hard. Para resolver essa questão, eu preciso de um bizu aqui. Primeiro, ou. O ou, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. O ou, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Exemplo. Ana é rica ou inteligente. Ana é rica ou inteligente. No caso da Ana, ela pode ser rica e inteligente ao mesmo tempo? Pode. Se ela pode ser os dois ao mesmo tempo, é um ou mesmo. Agora, o ou, ele só pode ser um. O ou só pode ser um. Vou dar um exemplo. Cris é homem ou mulher. No caso de Cris, pode ser homem e mulher ao mesmo tempo? Não, só pode ser um. Como só pode ser um, na verdade esse ou é um ou disfarçado. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Existem casos em que o ou é um ou disfarçado. Professor, como assim? Lá está escrito ou, mas na verdade é o quê? Um ou. E como é que eu vou saber? Está aqui. O ou vai ser um ou disfarçado quando ele só puder ser um, que é o caso aqui, ó. Cris é homem ou mulher. No caso de Cris, pode ser homem e mulher ao mesmo tempo? Não. Como só pode ser um, esse ou na verdade é um ou disfarçado. Agora, se puder ser os dois ao mesmo tempo, é um ou mesmo, beleza? Aí ele diz, ó. A proposição composta é um número inteiro ou um número irracional, é uma disjunção exclusiva. Veja bem, a disjunção exclusiva é a mesma coisa de disjunção excludente. É a mesma coisa de disjunção excludente, certo? E a disjunção excludente usa que conectivo? Ou. Aí a maioria pega, lê a questão e diz, espera aí, se a disjunção exclusiva, que é a mesma disjunção excludente, eu vou atrás do ou, tem que ter o conectivo ou. E aqui tem ou, a questão está errada. Cuidado. Existem casos em que o ou é um ou disfarçado. Como é que eu sei?
Ele diz assim: é um número inteiro ou um número irracional? A minha pergunta é simples. O número pode ser inteiro e irracional ao mesmo tempo? Olha aqui o conjunto dos inteiros. Olha aqui o conjunto dos irracionais. Eles possuem ponto comum? Não. Eles não têm elemento em comum. Os inteiros estão para um lado, os irracionais para o outro. Então, no caso aqui, no caso dessa questão, tá certo? O número só pode ser um. Só pode ser um. Não tem como um número ser inteiro e irracional ao mesmo tempo. Como ele só pode ser um, nesse caso esse ou é um ou disfarçado. E o ou disfarçado representa exatamente uma disjunção exclusiva. A questão está o quê? Certo. Não esquece do bizu aqui. Existem casos em que o ou é um ou disfarçado. Como é que eu vou saber? Quando ele só puder ser um dos dois. Beleza? 13. CESP. Vamos lá. Vamos lá. A proposição: se 9 for par e 10 for ímpar, então 10 menor que 9. Ele diz que é uma proposição falsa. Vamos ver. Eu tenho um se então, mas essa primeira parte do se então tem um i, né? Vamos devagarzinho. 9 é par? Falso. 10 é ímpar? Falso. 10 menor que 9? Falso. Veja bem, nós temos um se então, onde na primeira parte do se então eu tenho um conectivo i. Qual a regra do i, pessoal? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então essa primeira parte está o quê? Falso. E a segunda parte também é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Então essa proposição todinha está verdadeira. Um leigo que não sabe as regras da tabela verdade, ele pensa assim: tudo que foi dito é falso, então pela lógica é falso, aí marca certo, quando na verdade a questão está o quê? Errado. Eu tenho um se então, está aqui o se então. A primeira parte do se então tem um conectivo i. Qual é a regra do i? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então essa primeira parte está falsa. E a segunda também é falsa. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Se tivesse Vera Fischer era falso. Como não tem, é verdadeiro. Como ele disse que é falso, a questão está o quê? Errada. Tá legal? Vamos lá, mais um caso aqui para a gente ver aquela parada do ou e o ou. Não esquece. O ou pode ser os dois. E o ou vai? Só pode ser um. O ou só pode ser um, certo? Nessa questão que eu formulei, ele quer saber quem é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é aquela que utiliza que conectivo, ou. Vamos analisar cada caso separadamente. Primeiro caso: Maria é cearense ou pernambucana. Me responda uma coisa. No caso a Maria, ela tem como ser cearense e pernambucana ao mesmo tempo? Não. No caso aqui, só pode ser um. A Maria pode ser cearense e pernambucana ao mesmo tempo? Não, ela só pode ser um. Como ela só pode ser um, esse ou na verdade é um ou disfarçado. Certo? Vamos para o item 2. Cauê é homem ou mulher? Me responda uma coisa. No caso de Cauê, ele pode ser homem e mulher ao mesmo tempo? Não. Como só pode ser um, também é um ou disfarçado. Note que aqui eu tenho dois ous, mas na verdade eles são ou-ous. Como é que eu descobri? Porque só pode ser um. Então quem são disjunções exclusivas que usam ou? As duas. Resposta item D. Tá certo? Resposta item D. Vamos para a saideira. Questão 15. Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Paloma fez as seguintes declarações:
Sou inteligente e não trabalho. Se não tiro férias, então trabalho. Ele diz que as duas declarações são verdadeiras. Ele quer marcar que a gente marque o item falso, tá certo? Aí, ó, eu já falei isso nesse vídeo, certo? Presta atenção. Professor, eu sei que o i e o se então são verdadeiros. Eu vou iniciar por onde? Nós vamos iniciar pela que tem uma possibilidade. Eu vou iniciar pela que tem uma possibilidade, certo? Inicia pelo que tem uma possibilidade. Qual é a regra do i? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Para o meu i ser verdadeiro, ambas têm que ser o quê? Verdadeiras. Então eu vou começar por aqui, porque só tem o quê? Uma possibilidade, tá certo? Qual é a regra do i? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Como eu sei que o i é verdadeiro, é porque ambas são o quê? Verdadeiras. Sou inteligente é verdadeiro, não trabalho é verdadeiro. Bem, se não trabalho é verdadeiro, trabalho vai ser o quê? Falso. Se não trabalho é verdadeiro, trabalho é falso. Veja bem, nós temos o se então e eu sei que esse então é o quê? Verdadeiro. Para que o se então seja verdadeiro, eu tenho que fugir de quem? Da Vera Fish. Essa primeira parte pode ser verdadeira? Não, porque senão vai dar Vera Fish e vai tornar a sentença falsa. E eu já sei que esse então é verdadeiro. Para que o se então seja verdadeiro, eu tenho que fugir da Vera Fish. Então essa primeira parte não pode ser verdadeira. Se a primeira parte não pode ser verdadeira, ela vai ser o quê? Falso. Lembrando que a questão quer que a gente marque o item o quê? Falso. Vamos lá. Item A. Ele diz que a Paloma é inteligente. A Paloma é inteligente é o quê? Verdadeiro. Mas ele quer o item o quê? Falso. B. Diz que Paloma tira férias. Se ela não tira férias é falso, ela tira férias é o quê? Verdadeiro. Não marca porque ele quer a falsa, beleza? C. Diz que ela trabalha. Ela trabalha o quê? Falso. Como a questão quer o item falso, resposta item C, beleza? Espero que esse vídeo com essas questões ajude muito a vocês, beleza? Valeu!